Pera aí. Aê, que legal.
Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma roda online do Clube do Choro de São Paulo, parte do projeto Cultura Presente da Secretaria Municipal de Cultura. Um bom domingo a todos, um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão nos assistindo. Também essa live está sendo transmitida online aqui pela página do Clube do Choro de São Paulo e pela página do Teatro Arthur Azevedo. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Márcio Modesto e a Luciana Rosa. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a vocês. Dê um salve para todo mundo aí. Boa tarde, Dene. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Dene. Boa tarde, Clube do Choro. Feliz Dia das Mães para as mães choronas. Bom, então a gente começou aqui com Migalhas do Amor do Jacó do Bandolim, certo? O clássico, uma música muito bonita. Conta um pouquinho aqui para quem está nos assistindo, conta um pouco de vocês, a formação de vocês, a relação de vocês com o choro, rapidamente aí. Bom, eu sou natural de Jaboticabal, mas sempre morei em Taquaritinga na infância e na adolescência. E depois eu mudei para Campinas e depois vim para São Paulo. E desde lá de Taquaritinga eu já tocava choro com a turma de lá, com o Grupo Boemia, né, com o Arivaldo Galassi, Em Memória. Depois em Campinas também toquei com muita gente, e aqui em São Paulo tenho trabalhado bastante com o choro, né, a gente tem a sorte de conhecer essa gente tão bacana de São Paulo, do Clube do Choro, e a gente sempre tem feito algumas coisas, né, algumas parcerias, né, entre os dele. E, enfim, tenho tocado por aí, o pessoal me conhece mais como flautista, mas aqui a gente fazendo um pouquinho de piano também para diversificar um pouquinho. É por aí, mas tenho tocado por aí. Legal. E você, Lu, conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou violoncelista, que é um instrumento não muito usual no choro, né? Eu tive formação toda erudita, eu sou formada na USP em violoncelo, tenho mestrado também, e eu curto choro já faz muito tempo, assim, desde os anos 2000. Eu fiz o meu primeiro festival de erudito em Curitiba, e aí eu fiquei pro popular e acabei conhecendo o pessoal do choro, Maurício Carrilho, Luiz Otávio Braga, e desde então, assim, eu tenho aproximado, mas mais, assim, nos últimos 10 anos, 5 anos, que eu tenho feito mais, assim, tenho tocado por aí, faço shows, toco um pouco em rodas e continuo seguindo a minha carreira de violoncelista e de professora. Muito legal. Bom, agora, depois dessa apresentação, vocês podem ver esses dois grandes músicos aqui, parceiros nossos aqui, integrantes do clube, né? E vamos continuar com música aqui, que é o que interessa. Agora vamos fazer uma música mais desconhecida, chama Flor do Mal, né? Do Santos Coelho, é isso? Santos Coelho. Isso. Bacana. Tem uma gravação do Vicente Celestino, é isso que vocês me contaram, né? Ela ficou famosa na voz do Vicente Celestino, que tinha outro nome que a gente não lembra. Bacana, então vamos lá de Flor do Mal.
Que bonito, parabéns para vocês. Obrigado. Bom, para quem está nos assistindo, acho que uma das coisas que mais chama a atenção aqui é a presença do violoncelo, que é um instrumento não muito usual no choro. O piano está nas bases ali do começo do choro, ali com Inés Nazaré, Chiquinha Gonzaga, outras pessoas, é um pouco mais comum. O cello nem tanto. Ô, Luciana, conta pra gente um pouquinho aí de como você adapta as coisas, como você faz para levar para o violoncelo a linguagem do choro, as adaptações de fraseado e tudo mais. Conta um pouquinho disso pra gente. O cello não é um instrumento que faz parte da formação original do choro e nem tem um repertório escrito. Mesmo assim, contemporâneo, tem muito pouca coisa que foi escrita especialmente para o cello. Assim, tem uma ou outra peça, o Maurício Carrilho tem, eu não sei mais quem, mas é muito pouco. Então a gente tem que, na verdade, você acaba tendo uma gama, faz mais ou menos que nem os outros chorões, né? A gente toca os choros que são para bandolim, para flauta, para clarinete, para piano. Só que dentro disso tem que ir adaptando para os que ficam melhor dentro da linguagem do cello, né? Porque o choro já é uma linguagem bem virtuosística para os instrumentos, então não é todo choro que fica bom por questão de tessitura, por questão de confortabilidade para tocar. Então, na verdade, eu vou tocando, eu vou escolhendo, vou ouvindo e assim, para pegar a linguagem nessas coisas é um treino de todo mundo mesmo, é ouvir gravação, é ir tocando em roda, eu ainda estou seguindo esse caminho ainda. Né? Minha formação foi erudita, ainda tem bastante para caminhar aí, né? Mas é isso. Bacana. Bom, só para colocar um adendo aqui, que a gente conversou antes, tem uma cellista que chama Catherine Bentz, inclusive é professora da Berkeley, e ela é uma cellista que desenvolve um repertório muito grande de choro no violoncelo, uma coisa rara de ver, né? Inclusive uma pessoa que não é brasileira, que é a coisa mais difícil ainda de ter acesso a material e tudo mais. Sim, sim. Bacana. A Catherine tá aí já veio para o Brasil bastante, já tem vídeo dela tocando aí nas rodas do choro, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, e toca um super repertório. Mas ainda precisa de mais estilistas tocando, porque tem muito pouco e tem muito poucas mulheres instrumentistas no geral e mulheres estilistas. Então, assim, a mulherada que está assistindo aí vai... se empolgue, deve ter aluna minha por aí, assim, é para ir atrás mesmo, porque é um repertório super bonito e que fica super bom no cello. Com certeza. Tudo que a gente ouviu até agora, a gente viu como ficou bonito no violoncelo. Ô Márcio, bom, como você falou, aqui em São Paulo você é mais conhecido como flautista. Todo mundo que toca com você sabe o quanto você tem, assim, você está mostrando no piano que não tem muito essa barreira, mas você é mais conhecido como flautista, né? Mais da galera do choro, né, da música popular, né? Porque eu também tenho alguns trabalhos como pianista, sou professor, trabalho no Guri Santa Marcelina, toco piano no meu querido grupo Ok Toctó, mas no choro mesmo tenho tocado mais flauta, né? Pois é. Então vamos mostrar um pouco desse lado do flautista, porque não dá para falar de Márcio Modesto, na minha opinião, e não colocar você tocando flauta, né? Para mim não tem como. Então vamos mostrar uma do Pixinguinha pro pessoal?
Vamos. Só explicar que eu fiz, então, que a gente está só em, né, flauta e pandeiro, né? Uhum. Então eu fiz uma basezinha de piano que vai soar gravado aqui, então, tipo, na medida do possível, perdoe-me. A gente é um duo aqui e tem que fazer uma roda de choro. Então, embora eu seja cellista, de vez em quando aí eu arrisco um pandeiro e aí a gente vai fazer essa formação aí com dois tocando. E usando os recursos da tecnologia, usando a né? Mais do que tecnologia. Pois é, estamos em 2 pessoas, mas vamos escutar quatro instrumentos hoje, né? Não, agora vamos escutar 3. No três. geral vamos escutar 4 mesmo. Na próxima a gente elabora e faz. Na próxima a gente grava um piano antes também. Maravilha, então vamos de Chorei do Pixinguinha. Chorei de Pixinguinha. Deixa eu só soltar aqui. Tem. Muito bom, muito bacana. Gente, temos alguns comentários aqui já. Lu, só antes da gente prosseguir, o Ivo Lebrun está perguntando aqui, qual o melhor instrumento do choro para transcrever para o violoncelo? Responde aqui para ele antes da gente continuar. Olha, como eu falei, né? Tem que ir caçando. O melhor, assim, que dá bastante certo é coisa de bandolim, porque como o bandolim é afinado parecido com o violino, que é em quintas, então acaba ficando assim mais perto da tocabilidade do violoncelo, da funcionalidade. Então, assim, eu tenho bastante coisa do repertório do Jacó que eu toco, que fica bom, né? Mas, assim, não só. É o melhor. Eu posso dizer assim, que flauta
talvez seja o mais complicado, por causa dos saltos e tudo mais. Mas assim, tem muita coisa para piano do Nazaré que fica bom, tem coisa para clarinete. A gente vai tocar hoje aqui coisa para cavaco, para piano, então mesmo para flauta tem, é isso. Assim, tem que ir escolhendo, tem que ir ouvindo e tendo um pouco de intuição para ver o que pode dar certo. Não tem nada de material escrito ainda para violoncelo, então assim, tem que ir tirando e o conselho é para os cellistas lerem em clave de sol e transporem para sua oitava, porque é difícil achar material próprio escrito na clave. Que legal. Ó, então pensa aqui, ó. Itachi Braga, manda um alô para minha tia do Japão, Kotoba no Kano. Isso? Então aí um alô para a tia do Hitoshi, do Japão. Legal, muito bom aí, hein? Estamos chegando aí do outro lado do mundo. Que honra ter a sua presença. Não sei se ela entende. E é meio cedo agora lá, né? Então. Exatamente. 5 da manhã, madrugou para ver chorinho? Legal, muito honrada com a sua presença. Obrigada. Bom, gente, além de 2 grandes músicos, a gente está falando aqui com 2 acadêmicos, né? Pessoas que não só estudam música, a parte instrumental, mas também desenvolvendo trabalhos acadêmicos, né? E então, vou começar aqui falando com o Márcio. Bom, já que você pegou a flauta, conta um pouquinho aqui do seu trabalho acadêmico, que é sobre Altamiro Carrilho, certo? Isso, exatamente. E, inclusive, esse mesmo trabalho acadêmico que está me fazendo pegar muito pouco a flauta. Mas nada como o Clube do Choro para tirar a gente, né, do marasmo, fazer a gente tocar um choro, né, no meio desse trabalho que está na reta final. Como o Dani bem disse, é um trabalho, não é um trabalho biográfico sobre o Altamiro Carrilho, mas é um trabalho que analisa algumas gravações específicas do Altamiro Carrilho. Quais são essas gravações? São as gravações, a participação dele em um disco do Nelson Cavaquinho chamado Depoimento do Poeta, que é um disco que foi o primeiro disco inteiro somente gravado pelo Nelson Cavaquinho, né? Esse disco é de 1970, da gravadora Castelinho, e o Altamiro Carrilho, além de participar do disco, ele foi o diretor musical, né, do LP. Olha. E nesse disco ele está na maturidade, né, como instrumentista, né? O Altamiro Carrilho é nascido em 1924, né? Então em 70 ele estava no auge e tocando muito e colocando a linguagem de choro dele em gravações de um outro gênero que sempre, evidentemente, dialoga muito com o choro, que é o samba, né? Então esse é mais ou menos um cenário aí de como está desenrolando esse trabalho, né, que na verdade já está bem desenrolado, que já está na reta final, né? Sobre o Altamiro Carrilho, mas nesse contexto, né? Bacana. Bom, então vamos escutar uma que vocês prepararam do Altamiro, então, para ilustrar esse trabalho, uma parte dele. Para tocar uma música do Altamiro Carrilho, eu escolhi uma música bem menos conhecida, porque na verdade essa música foi gravada no único disco que foi gravado pelo seu Álvaro Carrilho, que era o irmão do Altamiro. O seu Álvaro também já falecido. E o seu Álvaro também era um grande flautista, embora não tenha seguido um caminho profissional na música, né? Mas um grande flautista e um grande compositor. Essa música, então, é dos dois, do Altamiro e do seu Álvaro, chamada Tangerina. Maravilha, vamos lá, Tangerina. E essa também naquele esquema do piano gravado, então perdoem-nos aí, porque não é fácil tocar com coisa gravada.
bonito. Essa eu também não conhecia. Essa eu também não conhecia. Tangerina. Que música bonita. Eu ia falar, na verdade eu esqueci essa coisa de ao vivo, aí eu me perdi aqui. Eu ia comentar que ontem eu vi o nosso grande amigo Marquinho Bailão, fazer um acompanhamento, né? De Ele uma tá música aqui, ó. tocada pelo nosso não menos querido Tigrão e pela Jéssica, né? Tigrão acabou de mandar um alô pra gente e o Marquinho tá falando aqui, ó. Acompanhei Flor do Mal no violão. Oh, que maravilha, hein? Pena que você não tá aqui, Marco. Então eu ia sugerir que, na verdade, para essa música que a gente tocou, como é uma música pouco conhecida, que os violonistas, cavaquinistas pudessem tentar acompanhar, né? Porque é uma harmonia diferente. Muito bacana. É uma muito música bacana. fora do repertório tradicional, mas fica para uma próxima. Quem puder depois pega o vídeo e volta nessa música. Que inclusive é um ótimo treino, né? Para quem pegar e ficar acompanhando e tentar acompanhar mesmo na situação de roda, é o melhor jeito de aprender. Né? Vai errando, vai achando, vai vendo como é que os outros estão fazendo, é um super treino. E por falar nisso, né, Lu? Como falamos do trabalho do Márcio, você está falando aqui de aprender, de roda. É um pouco o tema do seu trabalho, não é? Desenrola um pouquinho pra gente. Já estou terminando na reta final para entregar aí a minha tese de doutorado, que é justamente sobre como que a escrita e a oralidade dialogam no ensino do choro. Estou fazendo o estudo de caso com os festivais da Escola Portátil de Música, a EPM, que é uma das primeiras instituições e uma das únicas especializadas em choro. Então, vendo justamente como é que essa coisa da escrita, da oralidade, né? O quanto a gente aprende pela oralidade, mas também o quanto que a escrita é importante nesse processo, né? E como que um estudante, como que a transmissão se dá por essas duas vias, né? Porque tinha partituras, o pessoal tem isso é bom falar também, desfazer um pouco essa ideia de que o choro é transmitido pela oralidade totalmente. Tem até um trabalho do Pedro Aragão que fala sobre isso, que tinha uns cadernos de choro, né? Que até no livro do Animal ele fala bastante disso, que circulavam muitas partituras. Inclusive a gente tem acesso a esse material hoje porque tinha, no século XIX lá, o pessoal, os flautistas, os solistas, eles escreviam, eles trocavam esses cadernos de composições, que tem muitas melodias do choro. Só que só tinha melodia, né? Então os solistas geralmente tinham esse acesso e os acompanhadores, eles trabalhavam mais pela oralidade mesmo, né? Iam achando os acordes, assim, veio depois essa coisa de escrever acorde, né? Legal. Porque essa coisa da gravação ter se consolidado como principal meio de referência, evidentemente surgiu no século XX, né? Quando da popularização da gravação. Sim. Né? Então, até um determinado momento, não tinha gravação, eles tinham que aprender uns com os outros mesmo, claro. Os acompanhadores. Até porque assim, se a gente vai pensar os grandes, os primeiros, né, dos princípios primórdios do choro, Joaquim Calado, Anacleto de Medeiros, Nazaré, Chiquinha, todos eles escreviam música, né? Escreviam, então, sim. As músicas deles, por mais que não tivessem nesse formato, né, com melodia e cifra, eram músicas que eles escreveram. De alguma forma, isso tinha como rodar, nem que fosse com a partitura de piano, coisa do tipo, mas 100% em oralidade é até difícil de acreditar. Só antes da gente continuar aqui, Lu, responde aqui pro Luiz Henrique da Silva, ele está dizendo aqui, ó, tenho medo de tentar aprender assim na roda e atrapalhar todo mundo. O bom de agora com as lives é poder aprender em casa. A questão da roda é um pouco complicada. Assim, para quem é instrumento acompanhador, fica ali tocando baixinho, né? Quando a Luciana Rabelo falava isso, que ficava lá baixinho tocando, achando, você não vai sentar a mão, né? E assim, você não vai... As lives é poder aprender em casa. Perdão. Problema técnico. Então você vai assim, fica na manha. Agora um solista já é mais complicado, né? Então assim, você tem que preparar a tua música e ir pra roda. Você vai achar algumas rodas assim que são menos... Tem que ver como é que é o clima da roda também, né? Tem roda que é mais aberta e tudo mais, que é mais informal. Então, isso aí não tem jeito, né? Solista tem que preparar bem, acompanhador tem que ficar na manha se não tá seguro. Mas assim, tem que ir.
né, tem que pensar em ir. Eu acho que tem que se jogar. Exatamente. Aí, Luiz Henrique, ó, então você vê as dicas aí da Márcia, da Luciana e do Márcio. E, bom, então é isso. Sempre você e todo mundo que estiver vendo, sempre que puder frequentar as rodas, tanto como ouvinte, como para participar com uma, duas, três, 50 músicas. Quanto mais a gente puder estar dentro de uma roda, estar no ambiente de uma roda de choro, já é um aprendizado. Isso para todo mundo que toca choro, sabe que assim, o simples fato de estar lá, estar atento, né? Ouvido e coração atento, já está sendo uma aula. E é isso que a Lu falou. Eu toco uma música, às vezes prepara uma, depois mais duas. Essa é a trajetória de quase todos os grandes chorões da história, né? E por falar em grandes chorões da história... Desculpa, pode falar, Marcinho. Sim. Não, você vai falar que a próxima música é uma excelente música porque é uma música muito tocada em rodas, né? A próxima música, sim. Eu só ia falar... Concluir. Então vamos lá, vamos de música para depois a gente continua esse assunto. Vamos lá de Jacó do Bandolim, que começou com um pouco da tradição oral, né? Então, vamos lá, o Jacó é um exemplo desse aí que começou pela tradição oral. A gente vai tocar uma música dele e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É Doce Maravilha. de Coco. Doce de Coco, vamos lá.
Muito bom. Clássico aí do Jacó do Bandolim. Temos algumas perguntas aqui, vou fazer meio rápido para a gente poder tocar mais e mais. O Ivo Bruno está perguntando: o primeiro samba gravado foi pelo telefone e a primeira gravação de choro, qual foi? Márcio Modesto ou Luciano Assis que estão na pesquisa, saberiam dizer? A primeira, assim, é que assim, pelo telefone, além de tudo, foi uma coisa que porque nem propriamente era um samba, né? Mas saiu registrado como samba, então foi uma coisa simbólica, né? Ou o primeiro samba gravado, o primeiro choro eu não saberia dizer. Mas é também porque não ficou esse simbolismo em torno de uma música. Já tem, assim, se você tem um site que é muito legal, que chama Discografia Brasileira, e aí o pessoal pode colocar lá o gênero choro, já tem choro anunciado como choro, tipo em 1902. Acho que tem o Só para Moer. E aí, assim, mas isso não quer dizer que exatamente seja, assim, foi assim... Esse não é um marco, eu acho, né? Assim, assim como também não se sabe ao certo qual que é a primeira partitura que tem escrito choro, né? E sem contar que, tipo, nessa época não tinha ainda, não estava consolidada o choro como gênero, né? Então, muitas vezes estamos falando de um primeiro choro que na verdade poderia ser uma polca. Era muito comum isso, o choro ainda não tinha se consolidado. Então você vê um ano eles anunciam como polca e depois, 5 anos depois, como choro. E vários, assim, então o choro mesmo foi se consolidando como gênero a partir de 1902, 3. E é importante também, já que entramos nesse assunto, que o pessoal saiba que no começo, lá no século XIX, não tinha pandeiro na roda de choro. O pandeiro só veio a partir de uma época que ninguém sabe ao certo quando foi, mas foi começar a se consolidar através do João da Baiana e tudo mais, já no século XX. Já para a década de 20 e indo para a década de 30. Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui antes da gente seguir, Lu. A Gabriela está perguntando: a Luciana impulsiona outros cellistas a tocarem choro? Ela utiliza canções desse gênero nas suas aulas com seus alunos? Sim, inclusive deve ter aluna minha aí assistindo que já toca choro. Eu utilizo quando a pessoa pede, né? Agora a gente tem um problema assim, o choro ainda não descobriu um repertório exatamente para iniciante, né? Mas eu não aconselho só a aprender choro, mas assim, a aprender a tirar música de ouvido, para todo mundo que aprende, porque o nosso ensino ainda é muito baseado na partitura, aquilo que a gente estava falando, né? Então tem que... Eu acho que é importante as pessoas aprenderem músicas ouvindo, tirando de uma gravação, imitando alguém, e aí certamente o choro entra dentro dessa linha também, né? Maravilha. Falem comigo. Quem quiser eu dou aula também, a gente pode conversar sobre isso. Pega meu contato aí. Vamos continuar com música? Uma música que seria bem difícil de tirar de ouvido a harmonia, hein? Do maestro Radamés Inátali, que é um desses personagens que a gente não sabe nem dizer se é popular ou se é erudito, assim, um cara que passeia por ambos com uma maestria ímpar. Então vamos lá, uma peça maravilhosa dele chama Papo de Anjo. Podemos ir? Sim. Bora, Papo de Anjo. Eu? Não, sim.
Que coisa bonita isso, hein? Meu Deus. Essa, essa é um, eu sou suspeito. Essa música, quando eu escutei, foi uma. Sabe quando você fica meio hipnotizado pelas coisas que vão acontecendo? E aí eu comecei a tocar, falei, como, como um cara como o Radamés conseguiu fazer isso tudo tão bem desenhadinho, né? É bonito demais quando a gente consegue esse tipo de coisa. E por falar nele, talvez um dos marcos maiores da obra dele com o choro foi ter feito uma peça, né? Uma suíte, na verdade, né? Uhum. Para regional de choro e orquestra de cordas. Conta um pouquinho pra gente dessa peça, dessa suíte. Então, Já emendamos no próximo. a suíte Retratos, né? Que assim, que é uma peça que ficou bem famosa. Ele fez para regional de choro e orquestra. Depois teve reduções para regional de choro, para um grupo de câmara. E ele homenageia, né, alguns chorões do começo, a Chiquinha Gonzaga. Ele faz cada movimento, né? Então tem o movimento Pixinguinha, o Ernesto Nazaré, o Anacleto de Medeiros e a Chiquinha Gonzaga. São os homenageados. Cada peça ele pega trechos, na verdade, né? Ele faz referências musicais a obras desses compositores. Muito legal. Então a gente vai tocar uma música, na verdade, duas músicas do Anacleto de Medeiros. Depois, inclusive, né, Denis, vai falar um pouquinho, né, mais sobre um show que a gente fez, né? Sobre o Exatamente. Anacleto de Medeiros no Clube do Choro, mas primeiro a gente toca uma valsa do Anacleto chamada A Despedida, num arranjo desse que vos falo. Que bonito. Que é o Anacleto, é um dos homenageados, um dos 4 homenageados da suíte Retratos, né? Do Radamés. Exatamente. Então vamos lá de A Despedida, Anacleto de Medeiros.
Bonito arranjo, parabéns, muito legal. A despedida. Bom, o repertório do Anacleto, ele tem algumas, são bastante tocadas, né, nas rodas de choro, e vocês fizeram um show lá no clube, né, eu lembro bem, uma pesquisa sobre a obra do Anacleto. Conta um pouquinho pra gente vai colocar um trechinho aqui, enquanto isso. A gente fez um show no Clube do Choro em dezembro de 2016, né? E foi inteiramente dedicado ao Anacleto de Medeiros, né? Então, nesse show, evidentemente, não estava só nós dois, também tinha trombone, saxofone, violão, pandeiro, cavaquinho, né? Flauta. Eu toquei piano também nessa música, a despedida, e na que a gente vai tocar agora, que é o Shots Viara, né? E foi um show muito bacana. E poderia soltar um pouquinho aí, né, Dani, pra galera ver? Vamos colocar um pedacinho aqui, para o pessoal escutar aqui. Beleza, Dani. Desmontou? Tá. Aê! Então essa foi uma pequena amostra, né? Teve muita coisa, teve polca, teve até quadrilha, né? Teve shots. E então a gente queria tocar um shot do Anacleto de Medeiros, que depois também ganhou letra do Catulo, da Paixão Cearense,
e ficou conhecido com o nome Rasga o Coração, que também depois viria a ser incluído no Choros número 10 de Heitor Villa-Lobos. Mas aqui a música com o nome original, que é Iara, de Anacleto de Medeiros. Perfeito, então vamos de Iara. Vamos. Muito bonito. Que obra inspirada, né, Anacleto? Tanta coisa. Ô, gente, ó, acabei de. Olha, o tempo voa, a gente tá conversando, eu vi tanta música boa. Eu falei aqui com a produção, a gente pode estender um pouquinho aqui. A gente tem muita música bacana. Vamos já emendar a próxima, Ernesto Nazaré, seguindo essa linhagem dos primórdios? Sim, sim, vamos. Então vamos de. De Ernesto Nazaré, Florô. Maravilha.
Muito bom. Essa é uma música difícil de executar nas rodas, né? Ela tem essas dinâmicas de uma hora sai instrumento. Qual que é a primeira versão dessa gravação? Você lembra? Com regional? Olha, eu acredito que é com o Jacó. É do Jacó, né? Acho que é o Jacó Adaptações. É muito bacana isso, essa adaptação. Bom, vamos já emendar aqui a próxima música de uma compositora mulher, uma grande cavaquinista, super importante. A Luciana, sua xará, né, Lu? Minha A xará, Luciana Rabelo. Vocês veem que as Lucianas gostam de choro, né? Que bom, tem muitas Lucianas aí no Brasil ainda. Vamos trazê-las para cá. Homenagem dela aos velhos chorões, né? Justamente, né? Isso que a gente acabou de tocar chama Velhos Chorões a composição. Não, que vai tocar agora, né? A gente acabou de tocar o Florô e ela faz a composição dela que chama Velhos Chorões, porque é uma homenagem aos velhos chorões. Maravilha. Então vamos escutar de Luciana Rabelo, Velhos Chorões. Beleza. Direto, né?
Muito bacana, bonito. Bom, é choro para cavaquinho, né? Então. Sim. Originalmente. É. Bom, a gente já está chegando, bom, realmente já estamos chegando aqui nos nossos finalmente. Putz, eu não queria pular nenhuma música, então acho que eu vou pedir para a gente tocar dessas duas rapidamente. E antes da gente fazer o agradecimento, essa próxima aqui é uma música maravilhosa do Cristóvão Bastos e do Paulinho da Viola, né? Em homenagem ao falar em cavaquinho, ao Valdir Azevedo, o maior, se não o maior cavaquinista, compositor que já tivemos. Então, bora tocar essas duas para encerrar bonito? Beleza. Bora. Junto, tudo certo.
Que maravilha. Gente, Beleza. ó, só mostrar aqui a Nancy Castelhano Margarida, acho que é sua mãe, né, Lu? Minha mãe, feliz Dia das Mães, mães. É presente pra você. Ela tá dizendo aqui, ó, melhor presente de Dia das Mães. Obrigado, meus queridos Luciana e Márcio. Bom, gente, vamos... Saudade. Desculpa essa correria aqui do final. É Ah, que sim, não. o Márcio e a Luciana são pessoas, além de muito bacanas, grandes músicos e muito conteúdo, muita coisa bacana para falar. Muito pouco tempo para a gente conversar com eles. Queria então agradecer novamente, primeiro a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, acompanhem as lives, acompanhem a página do clube, sigam nas redes sociais, acompanhem o projeto Cultura Presente da Secretaria Municipal de Cultura, que vai levar muita arte, dança, música nesse momento de isolamento social. Então, acompanhe a secretaria, acompanhe o Teatro Arthur Azevedo, agradecer a Natália, a Gabriel, dá uma super força para a gente, sempre, todo o pessoal do Teatro Arthur Azevedo. Agradecer também ao Ives e a Iraê, meus parceiros aqui, nossos parceiros aqui do Clube do Choro, né, que estamos aqui tentando fazer essa programação, aprendendo a cada dia nesse novo momento. Tá bom? Então, obrigado a todos vocês pela presença mesmo. Vamos encerrar com uma música do Márcio Modesto, que além de um grande instrumentista de flauta e piano, é um grande compositor. Obrigado, Marcinho. Obrigado, Lu. Parabéns pela live, parabéns pela musicalidade. E vamos encerrar com o Machista Esperançoso. Beleza. Obrigada aí, todo mundo, e obrigada pelo convite, o Clube do Choro aí, e o Teatro do Azevedo, e que bom que vocês estavam aí. Isso, fiquem ligados no Clube do Choro, que sempre tem coisa muito boa. Obrigado, Deni, Ives, Iraê, todo mundo que faz acontecer. Então vamos tocar essa que a gente vai fazer para diferenciar só a flauta e pandeiro. Então, vamos Maravilha. terminar diferente. Até mais, gente. Obrigado. Até mais. 1, 2, 1.